Paz do Senhor, galera. Que Deus esteja com você aí, onde quer que você esteja. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, aproveita nesse momento para fazer isso, para deixar o seu joinha, mas principalmente para se concentrar na presença do Espírito Santo que está conosco, aonde quer que nós estejamos, aí na sua casa ou aí onde você estiver assistindo. Nesse momento, dedique, separe esse momento apenas para focar no Espírito Santo, naquilo que Ele pode e quer fazer aí no seu lugar. Amém? Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Cante isso. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Tua graça nos basta, Jesus. A tua presença é onde queremos estar todos os dias, para nunca mais sair, Jesus. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui.
sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa morar. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. A tua graça nos basta, Jesus. É nela que confiamos, é nela que descansamos. Nós entregamos a Ti as nossas aflições, os nossos medos, nossas angústias. Por um momento na Sua presença, por uma eternidade na Sua presença, nós trocamos tudo que somos, tudo que não somos. Nós queremos tirar tudo isso de perto para ser aquilo que o Senhor quer que sejamos, para estar na Tua presença, para morar na Sua presença e nunca mais sair. Dá-nos essa graça, Jesus. Permita-nos estar onde Tu estás. Que o Teu Espírito venha nos encontrar de maneira sobrenatural. Em nome de Jesus, Deus. Aleluia. A paz de Deus, jovens. Tudo bem com vocês? Bom, eu sou a Regiane e vou trazer uma ministração para a gente hoje sobre a fé que vence o medo. Eu não sei qual é o medo que tem te afligido, que tem tirado a sua paz, mas seja qual for ele, eu te desafio hoje a escrever nos comentários o que tem te afligido, no que o medo tem te aprisionado, aonde o medo tem roubado a sua fé. Nós estaremos orando por vocês, amém? Bom, para a gente iniciar, abra sua Bíblia em Mateus 8, 26. E diz assim: Jesus subiu no barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: Socorro, Senhor, nós vamos morrer. Jesus olhou para os seus discípulos e disse: Por que é que vocês são assim tão medrosos? Respondeu Jesus: Como é pequena a fé que vocês têm. Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo.
Então todos ficaram admirados e disseram: que homem é este que manda até no vento e nas ondas? Bom, hoje nós vamos estar percorrendo aí vários versículos da Bíblia, então você não precisa abrir todos os que eu vou estar citando. Bom, quando os discípulos estavam naquele barco, eles sabiam que Jesus também ali estava, mas isso não os impediu de sentir medo. Sabe, não é porque a gente é cristão, que a gente conhece Jesus, que a gente caminha com Jesus, que isso quer dizer que a gente não vai sentir medo. A gente sente medo, a gente é humano. E o ser humano sente medo, o ser humano duvida, e começam a vir vários questionamentos na nossa mente, e a gente começa a pensar: Senhor, Tu estás realmente comigo? Ele está no barco, assim como Ele estava no barco com aqueles discípulos, Ele está no barco com você hoje, amém? Bom, tem uma frase na Bíblia que é repetida 365 vezes. Nas Escrituras diz assim: não temas. Essa frase ela é descrita 365 vezes, irmão. Sabe por quê? Porque nós, mesmo sendo filhos de Deus, mesmo conhecendo a palavra, nós precisamos ouvir todos os dias: não temas. Porque nós temos medo, nós caminhamos com medo, nós temos medo de tudo. Sabe, nós vamos a uma rua escura durante a noite, nós temos medo de sermos assaltados, nós temos medo dos perigos noturnos. Muitas vezes nós temos medo do mar que vem à nossa volta, tentando nos tragar. Quando nós enfrentamos problemas no trabalho, no meio dessa pandemia que a gente está vivendo, a gente tem muito medo da situação do país, a gente tem medo da economia, a gente tem medo do desemprego. Tem irmãos que têm medo de não conseguir pagar a conta do próximo mês. O armário está esvaziando e já não sabe mais o que fazer. E a gente vai deixando o medo tomar conta. E a partir do momento que o medo toma conta, a fé se esvai. A gente perde a nossa fé. A gente esquece de confiar em Deus. Bom, é importante que eu diga para vocês que o medo só se instala onde há pouca ou nenhuma fé. Hoje, você sente que você tem pouca ou nenhuma fé? Ou será que a sua fé tem maravilhado Jesus? Você realmente tem crido naquilo que você ouve, nas pregações que você vê aqui no nosso canal? Ou você tem duvidado? Duvidado das promessas de Deus? Duvidado de tudo aquilo que você realmente tem crido durante todo esse tempo? Bom, a fé levou Josué e seus companheiros a conquistar uma cidade forte, marchando ao seu redor durante 7 dias. A fé encorajou Pedro a andar sobre as águas. E você sabe quando Pedro caiu? Sabe, quando ele começou a afundar? Pedro só começou a afundar quando ele teve medo. Quando ele deixou que o vento fizesse ele temer. Ó, Senhor, eu tô te vendo, mas eu tô com medo do vento. Eu tenho medo. E aí ele começou a afundar, porque ele duvidou, porque ele teve medo. A partir do momento que nós colocamos no nosso coração que Jesus está ali, que Jesus está caminhando conosco, nós não precisamos temer. Sabe, não importa o vento que tem nos cercado, as dificuldades, os problemas, a gente tem que olhar para a nossa volta e crer, e ter verdadeiramente fé. Bom, irmãos, uma frase que eu ouvi esses dias e que marcou muito, falou muito no meu coração, é a seguinte: a fé começa onde termina a lógica. Sabe, irmãos, a lógica, ela diz que a gente não vai passar por essa situação ileso. A lógica diz que uma pessoa que tem câncer terminal não pode ser curada. A lógica diz que um paralítico não pode voltar a andar. A lógica diz que você não pode vencer. Mas a fé começa onde a lógica morre. Assim como o paralítico pode voltar a andar se tiver fé, aquela pessoa que tem câncer em estado terminal, que ninguém consegue mais crer que essa pessoa consegue sair dessa situação, ela pode vencer. Ela só precisa ter fé. Quando nós temos fé, nós enfrentamos todas as barreiras. Em 1 Coríntios 2,5 diz assim: portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. A fé, ela não se baseia numa confiança que nós temos em nós mesmos. Pelo contrário, ela se baseia na nossa confiança em Deus, na confiança no nosso Pai Celestial. Quando nós falamos de fé, vamos falar então de uma fé ilógica. A fé de Abraão. Abraão, em Hebreus 11:8, diz assim: foi pela fé
que Abraão, ao ser chamado por Deus, obedeceu e saiu para uma terra que Deus lhe prometeu dar. Ele deixou o seu próprio país, sem saber para onde ia. Tem uma fé maior do que essa? Deus fala assim, olha, sai de onde você está e vai. A gente não faz isso, a gente tem medo. Se Deus dissesse hoje para você, olha, larga tudo, larga a sua família, larga o seu trabalho, deixa todo mundo para trás porque eu vou te guiar para onde você vai. A gente ia fazer o quê? Não, Senhor, mas como que eu vou largar meu trabalho e aí como é que eu vou me sustentar? Não, e a minha família? Eu não posso deixar minha família, eu não posso deixar minha casa, meu carro, não, meus filhos. Senhor, como que eu vou sair? A gente faz isso, a gente duvida. A gente deixa o medo se instalar. A gente não confia que se o Senhor falou, Ele vai cumprir. Se o Senhor falou, sai, que eu vou te guiar, Ele vai te guiar. A gente não tem que temer, a gente tem que confiar. Sabe? Tudo que há na Terra hoje tem um propósito. Sabe? Tudo isso que a gente está vivendo tem um propósito. E as nossas lutas isoladas que cada um de nós vive, sabe, no seu cotidiano, também tem um propósito. Quantas vezes Deus diz, vai e ora por aquela pessoa e ela será curada? Mas nós temos medo, nós não conseguimos confiar naquilo que Deus diz. Deus fala assim, olha filho, eu quero que você ore por aquela pessoa, mas a gente não vai orar. A gente se questiona, fala, não, isso é coisa da minha cabeça, não é Deus que quer que eu vá orar, não. Não sei, a gente duvida, a gente simplesmente duvida. A gente não vai até aquela pessoa e ora e cumpre a vontade de Deus, a gente fica com medo. Ai, Senhor, mas se eu for lá e falar coisa com coisa, eles vão me julgar. Nós precisamos ter mais fé, confiar mais. Se Deus falou para você, vai e ora, então você vai e ora. Se Deus falou para você, olha, sai daí, vai para tal lugar, você sai e vai para tal lugar, porque Ele vai te guiar. A partir do momento que o Senhor nos dá uma direção, Ele nos guia. Então nós devemos confiar plenamente naquilo que Ele nos diz e naquilo que Ele nos promete. Bom, lembre-se que foi a fé de Abraão que o fez ser pai de multidões e herdar a terra que Deus o prometeu. Não é a fé em si mesmo, é a fé em Deus. Em Provérbios 3, do 5 ao 6, diz assim, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Sabe, quando a gente confia verdadeiramente no Senhor, a gente não tem mais medo, a gente não tem mais dúvidas. Eu selecionei alguns pontos desses 2 versículos que falaram muito forte ao meu coração. O primeiro, confie no Senhor. Desapegue do seu achismo. Dependa de Deus e de suas decisões. Porque quando nós agirmos assim, Deus produz o avanço. Sabe, quando Deus olha para os seus filhos e Ele vê uma verdadeira confiança, um relacionamento, quando você tem um relacionamento com o Pai e você confia naquilo que Ele te diz, olha, se Deus disse para eu fazer isso, então eu vou fazer, porque Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, meu Pai é soberano. Não, eu confio no que o meu Pai me falou. Quando a gente confia, quando a gente crê, quando a gente tem fé, a gente consegue alcançar tudo aquilo que está no coração de Deus. Tudo aquilo que Ele preparou para a gente tem acesso. A fé e o medo, eles não podem andar juntos. Em Mateus 21, diz assim, do versículo 18. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada, só folhas. E ele disse para a figueira, nunca mais dê figos. E na mesma hora, a figueira secou. Os discípulos viram isso e ficaram muito admirados e disseram, como a figueira secou depressa? Então Jesus disse, eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte, levante-se e jogue-se no mar. Vocês entendem o que Jesus quis dizer aqui? Ele disse que não só se nós tivéssemos fé, nós poderíamos fazer aquilo que Ele fez naquele dia, mas também que nós poderíamos pedir a um monte. Você já imaginou você pedir para um monte, levante-se e jogue no mar, e ele se levantar e se jogar no mar? Através da nossa fé, nós podemos fazer esses tais milagres ou maiores, porque nós precisamos crer nos Deus que nós servimos. Bom, retornando a Mateus, quando a gente leu no início que Jesus estava no barco e os discípulos tiveram medo, e naquele momento Jesus levantou e acalmou as águas e o vento. Você já parou para pensar que Jesus poderia estar dormindo no barco para que os discípulos exercitassem a sua fé? Jesus já estava ali. Por que duvidar?
Por que temer? Temer o vento, temer o mar, temer as ondas? Por que temer se eu sei que Jesus está no barco? É a mesma coisa nas nossas vidas. Nós sabemos que Jesus está conosco, que Ele caminha conosco, que Ele é o nosso Pai e que todos os dias, independente para onde nós iremos, Ele está lá conosco, mas a gente tem medo. E quando a gente tem medo, a gente não deixa que a nossa fé domine verdadeiramente. Talvez você sinta que Jesus não está falando com você, você não sinta mais a presença de Deus, você não sinta que o Senhor está do seu lado, que Ele está caminhando essa luta com você, mas talvez a única coisa que Jesus queira de você é ver você exercitando a sua fé. Só isso. Ver que você realmente crê, ver que independente de todas as adversidades que você esteja enfrentando, você tem fé no seu Pai, naquele que te guia. Bom, em Josué 1:9 diz assim: lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso, não fique desanimado nem tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Nesse momento, como você sente que Jesus responde à sua fé? Ele se maravilha com a fé que você tem? Ou ele fica impedido de agir, porque a sua fé é pequena? Como você acha que Jesus tem se sentido em relação à sua fé? Sem fé, ninguém pode agradar a Deus, porque quem vai a Ele precisa crer que Ele existe e que recompensa os que procuram conhecê-lo melhor. Sabe, Jó, ele perdeu tudo, menos a fé. Mesmo devastado pela doença, traumatizado pelas perdas, o que Jó diz? Em Jó 19:25 diz assim: pois eu sei que o meu defensor vive, no fim ele virá me defender aqui na terra. Assim como Jó, Sadraque, Mesaque e Abednego, que não se prostraram e que tiveram fé no Deus que eles serviam, que o Senhor os livraria do fogo, mesmo a fornalha estando bem mais quente do que geralmente ela estava. Eles tiveram fé e eles foram salvos, eles foram libertos. Bom, hoje, eu peço que vocês orem para que Deus troque as palavras de medo por palavras de fé. Independente de quantas vezes forem necessárias, recitem esses versículos, relembrem, sabe? A promessa de Deus para vocês, a promessa de Deus para cada um de nós. Quando nós manifestamos verdadeiramente a fé, nós não temos mais medo. E sempre que você tiver medo, lembre-se, se a minha fé vier primeiro, o medo se esvai, o medo foge. Bom, mas o que realmente é a fé? É apenas crer em Deus? Bom, crer que Deus existe até o diabo crer, irmãos. O que nós precisamos verdadeiramente é ter essa fé. A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Os grandes testes da fé são os momentos que parece que Deus apertou o botão de pausa. Sabe, que parece que não tem solução, que parece que não tem uma porta depois daquela que está à sua frente, bloqueando a sua passagem, onde você não consegue enxergar um próximo passo, é onde você teme, é onde a gente treme verdadeiramente, é onde nós deixamos de confiar. Mas tem uma passagem na Bíblia que eu guardo sempre no meu coração que diz assim que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então que a gente sempre guarde isso. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Sabe, se o pai diz para você, filho, vai, você vai. Se Ele diz, filho, creia, então creia. Se Deus te fez uma promessa há muitos anos e você ainda não recebeu, permaneça tendo fé. Permaneça crendo naquilo que o Senhor te prometeu. Porque Deus não mente, Deus não falha. Se Ele promete, Ele cumpre. Não importa quanto tempo leve, os nossos planos nem sempre vão ser os mesmos planos de Deus. Então talvez você achava que merecia receber naquela época, mas o que Deus preparou para você é para você receber nesse tempo. É no tempo de Deus, não é no seu tempo, amém? Bom, ter fé não quer dizer que nós vamos receber tudo aquilo que nós queremos, mas pelo contrário, ter fé é crer que se os nossos planos estiverem alinhados com os planos de Deus, tudo dará certo. E como que nós vamos saber disso? Como que você vai saber
se o seu plano é o mesmo plano de Deus? Na oração. A oração é a nossa intimidade com Deus, é onde Ele nos responde. A oração é o veículo de uma intimidade com o Pai. Nos faz crescer com os olhos da fé e buscar apenas aquilo que o Senhor preparou para nós. Tudo que nós pedirmos, que seja sempre com fé. Em 1 João 5, no versículo 14 e 15, diz assim: quando estamos na presença de Deus, temos coragem, por causa do seguinte: se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, temos a certeza de que Ele nos ouve. Assim, sabemos que se Ele nos ouve, quando lhe pedirmos alguma coisa, e como sabemos que isso é verdade, sabemos também que Ele nos dá o que lhe pedirmos. Deus é o nosso Pai, Ele é o nosso Abba, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Pai amoroso, que cuida, sabe? O Senhor tem ciúmes do nosso amor, do nosso coração. Onde está o seu coração? Onde está a sua fé? Verdadeiramente você está afirmado na rocha? Você tem crido nas promessas do Senhor? Você tem crido nas coisas que você tem ouvido aqui nesse canal? Você verdadeiramente tem colocado isso em prática na sua vida? Porque quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos, quando a gente se envolve, quando a gente ora e busca, a gente vive o plano de Deus para nós. E o plano dele é que seus filhos o obedeçam, que seus filhos sigam aquilo que ele preparou, porque é sempre o melhor para as nossas vidas, irmãos. Então que vocês deixem que a fé no nosso Pai guie a vida de vocês, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por estarmos aqui, ó Pai, unidos. Mesmo, meu Deus, que cada um em suas casas, meu Pai, os nossos corações estão buscando um único propósito, meu Deus, que é mais fé em Ti, meu Deus. Pai, que nós possamos crer cada dia mais naquilo que o Senhor nos diz, naquilo que o Senhor nos revela na Sua palavra, Senhor. E que nós possamos, meu Deus, cada vez mais estarmos unidos, meu Pai, em oração, meu Pai, para a reabertura das nossas igrejas, Pai, para que nós possamos estar juntos fisicamente, meu Pai, dentro do Seu templo, Senhor. Ó Pai, nós oramos, meu Deus, para que o Senhor venha sobre nós, meu Pai, nos trazendo a verdadeira fé, meu Pai. Nos trazendo, meu Pai, a paz que excede todo entendimento, Senhor. Que nós possamos crer verdadeiramente, meu Pai, naquilo que nós estamos ouvindo, Senhor. E que nós possamos aplicar em nossas vidas, meu Pai, verdadeiramente a fé, Senhor. Meu Pai, traga sobre nós, meu Pai, uma fé, meu Pai, que excede, meu Pai, o entendimento, meu Pai. Que as outras pessoas não consigam entender, meu Pai, como nós conseguimos crer. Mas que nós consigamos, meu Pai, continuar crendo, continuar buscando, continuar orando verdadeiramente, meu Pai, perante a fé que nós temos em Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E aí, galera, tudo bem? Se vocês gostaram dessa última ministração e das ministrações que nós viemos trazendo, eu peço para que vocês se inscrevam no nosso canal. É Comunidade Peniel Oficial, tá bom? O link está aqui embaixo na descrição. É só vocês acessarem, se inscrevam, ativem o sininho e fiquem ligados na nossa programação, amém?